A gente acaba de chegar no meio da temporada e eu tô perdendo a criatividade de palavras do meu texto, do título, da variedade de roupas para vestir, para falar do mesmo assunto, do mesmo protagonista que rouba para si os holofotes a cada vez que entra em campo, cara. Assim, é impressionante. Não tem mais adjetivo, não tem mais palavra, não tem mais criatividade. Assim, eu posso espremer o possível aqui e não consigo descrever o que está fazendo esse Liverpool do Arne Slot. É impressionante. São tantos passos à frente de tudo o que a gente vê em outros jogos que realmente a tabela parece até um pouco morna, tímida para a qualidade de futebol, para a qualidade e para a consistência de futebol que o Liverpool está conseguindo unir e os outros não estão nesta temporada. E eu falo de Premier League, né? Quando a gente olha para o time, para a temporada europeia, é o melhor time. Isso aí acho que não tem mais nenhuma dúvida. Eu até certo ponto num passado nem tão distante assim, eu colocava o Barcelona nessa conversa. E agora, se eu não mudo de opinião com os fatos, eu sou alguém, no mínimo, pouco inteligente, então eu mudo de opinião com os fatos, quando os fatos mudam. Então o Barcelona já não está mais na mesma prateleira de atuação do que o Liverpool. A gente pode até bater palma para outros trabalhos, como a arrancada do Atlético de Madrid do Simeone, ou sei lá, o Bayern de Munique do Kompany, ou a arrancada mais recente também do Leverkusen, do Xabi Alonso, para a Atalanta do Gasperini, para o Napoli do Conte e outros, para a Inter do Simeone. Mas ninguém, cara, ninguém une consistência e qualidade como esse Liverpool. E quando eu falo do universo que eu acompanho de perto, que é a Premier League, que é a Inglaterra, cara, não tem ligar a TV e assistir para entender que estão falando idiomas diferentes, assim. O Liverpool ele tem uma consistência que o Chelsea me parece que não vai conseguir encontrar, né? Acho improvável que consiga encontrar uma consistência similar à desse Liverpool. E tem uma possibilidade de desatar nós em partidas amarradas que o Arsenal não mostra ter. Quando a gente olha para o setor ofensivo, principalmente. É disso que eu estou falando. O Arsenal, em certos momentos, não consegue transformar uma partida já emperrada em algo mais fluido. E o Liverpool sim. Então eu acho que essa fluência ofensiva é uma diferença decisiva quando a gente projeta a briga pelo título dessa Premier League, quando eu trato do Arsenal e desse Liverpool, sabe? Ainda mais com essa infelicidade aí do Saka, tendo que passar por cirurgia na coxa, deve voltar no melhor dos casos no fim de fevereiro, e acho que quando ele voltar no fim de fevereiro o Liverpool ainda vai estar na frente do Arsenal, e talvez com um número de pontos ainda maior. Então não consigo sinceramente ver alguém que alcance esse Liverpool respondendo ao título, a pergunta que eu coloquei no título do último vídeo aqui do canal. Repito, é o melhor time da temporada europeia e é quem melhor une qualidade e consistência. Vamos aos números. 27 jogos, 23 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Aquela para o Forest, que fica cada vez menos feia com o que esse Liverpool produz e o que esse Forest produz, né? Acaba de vencer o Everton 2-0 em Goodison Park. Uma vitória forte, mais uma desse Forest do Nuno. Então essa derrota para o Forest fica cada vez menos pesada, cada vez faz até um certo sentido. E dói muito menos pelo que o Liverpool tem feito, né? 68 gols marcados, então a média do Liverpool é de 2,5 por jogo, a cada 2 faz 5. É o melhor ataque da Premier com 45 gols em 18 jogos. 22 gols sofridos, média menor de 1 gol sofrido por jogo, muito boa a consistência defensiva, é a segunda melhor defesa da Premier com 17 gols sofridos, atrás apenas do Arsenal, que tem 16, e, enfim,
se defensivamente as duas equipes se encontram nessa conversa, né, olhando-se no mesmo nível, ofensivamente é outra história. Enfim, isso aqui é chover no molhado, eu sigo chovendo no molhado porque o Liverpool me faz voltar a falar o óbvio ululante, como colocava o Nelson Rodrigues, né? Porque o Salah é o melhor jogador da temporada europeia, disparado. Disparado, assim. Cara, basta dizer, para dar o tom do que o Salah tem feito, ele em 26 jogos pelo Liverpool já tem o mesmo número de participações diretas para gol que o Vinícius Júnior teve em toda a temporada passada, somando o Real Madrid e seleção brasileira. Eu tô falando só do Liverpool. Não estou contando a seleção do Egito. Por favor, isso não é para diminuir em nada o que o Vinícius fez, é para dar o tom do que, repito, né, do que o Salah está fazendo. E o Vinícius fez o que fez em 49 jogos, tomando clube e seleção. O Salah está fazendo isso aqui que a gente está testemunhando em 26 partidas, cara. É bizarro, é quase metade de jogos para entregar o mesmo número de gols e assistências, 20 gols marcados e 17 assistências, 37 participações para gols em 26 jogos. Na Premier League, o artilheiro com 17 gols e o líder de assistências com 13. Inclusive se torna mais um recorde, né? Na era Premier League, o jogador a atingir 30 participações para gol mais rapidamente, em 18, superando o Suárez, que tinha feito isso com a camisa de quem? Claro, do Liverpool. E o Salah é o rei desse Liverpool, é o rei dessa temporada até aqui, cercado de coadjuvantes com diálogos de protagonista, sabe? Vou falar aqui do Luis Dias, o que está fazendo, ainda mais jogando centralizado no ataque. O Gakpo, mais uma vez. O Gravenberch, ora o McAllister, ora o Szoboszlai, ora o Jones. Arnold, um golaço de fora da área hoje, absurdo, aquele canudo que ele conseguiu enfiar de fora da área. O Robertson é o único que está destoando, mas o time está tão bem que quando ele compromete, acaba não sendo respingado no resultado final, e isso dá tempo para o Robertson se proteger e se recuperar, se possível. Não sei como que vai voltar fisicamente o Tsimikas. Poderia ser interessante, se a FSG tirar o escorpião do bolso, visitar o mercado por um lateral esquerdo. Seria interessante. Mas enfim, Van Dijk. O Gomes está jogando no lugar do Konaté e saiu machucado, entra o Quansah. Pode ser algo também para a gente ficar de olho. Se também não vale buscar algum zagueiro que tiver, nem que seja para um contrato até o fim da temporada. Não venha sugerir Sérgio Ramos, porque isso aí não, aquele lá não pisa em Anfield. Alisson, né? Quando o Alisson não esteve, Kelleher. Então assim, é muita riqueza, cara. E não é nenhum elenco tão distante. Então, esse é o ponto que eu quero para emendar no próximo protagonista, que é o Slot. Quando você pega o elenco do Liverpool, ele não é para estar entregando tanto acima do que os outros, tá? Não é. É porque com os olhos de 29 de dezembro fica muito fácil, né? Porque tá todo mundo jogando muito, ou quase todos. E o Salah tá entregando temporada com números de Cristiano e Messi. Mas quando você olha no início da temporada, quem é que diria isso? Então existe algo que o Slot fez, teve algum interruptor que ele conseguiu girar ali, que fez com que esse elenco, que já parecia em várias peças desgastado com o Klopp, ou não entregando dentro de campo o que foi investido fora dele, né? Novas contratações que pareciam um pouco tortas, Szoboszlai, Gakpo, Gravenberch. Olha o que está acontecendo com todos esses agora. E os usuais suspeitos, né? Os usuais protagonistas. Está todo mundo voando e isso diz muito sobre o Slot.
já falei várias vezes aqui que é preciso reconhecer a herança do Klopp, e isso é uma passagem de bastão maravilhosa. Mas a gente precisa falar mais do Slot do que do Klopp nesse momento. Porque outro treinador poderia pegar a mesma herança e fazer algo muito diferente, muito pior. Ou muito menos encantador, ou muito mais morno. Já falei que a temperatura do Liverpool é mercurial, sabe? Então, cara, o Arne Slot faz um dos melhores trabalhos dessa temporada. Dá pra dizer que é o melhor, né? Assim, é que eu acho realmente que o Nuno Espírito Santo tá fazendo com o Forest muito sério. E aí tem que olhar pro restante da Europa, evidentemente. Estou falando aqui de Inglaterra, né? Temporada inglesa, mas o Hansi Flick, o Simeone, o Gasperini, o Conte e outros. Mas o que o Slot está fazendo, e essa camisa é muito mais para ele, desculpa Van Dijk, mas que está jogando muito também, é impressionante. E com uma é completinho, né? O Slot ele entrega muito dentro das partidas, substituições, mudanças táticas, olhar técnico. Eu quero ver como que é ele no mercado se entregarem para ele alguma coisa em janeiro. E também estou muito curioso para ver como que será esse Liverpool do Slot em mata-mata grande. Né? Eu estava comparando lá os números de Salah e Vinícius. Para o Salah manter a pole position de melhor jogador da temporada e, portanto, para ganhar premiações individuais, vai ter que fazer, por exemplo, o que o Vinícius fez, que é ser decisivo na reta final de temporada, especialmente na Liga dos Campeões, especialmente numa final de Champions, que é algo que o Salah ainda não conseguiu ter. Né? Ele faz aquele gol contra o Tottenham, mas não é uma grande final do Salah, não é uma grande final, não é um grande futebol, né? Jogado naquela final com o Cobrinho Loco em Madrid. Mas, e na outra ele, infelizmente, nas 3 que ele jogou, né? Uma ele não foi bem, mas fez o gol do título contra o Tottenham, o primeiro, né? Depois de Origi. Aí teve aquela que o Sérgio Ramos, infelizmente, fez o que fez. Em Paris, o Courtois fez o que fez, enfim. Não quero ficar trazendo essas lembranças, mas é só para lembrar rapidamente que falta uma grande final, acho, condizente com o tamanho do Salah. Ponto. E isso seria fundamental para desempatar uma disputa que nesse momento não tem nenhuma equiparação. Assim, não tem ninguém próximo do que o Salah está fazendo. Vamos ver mais para o final. E é claro que para isso ele precisa dos títulos coletivos. Já disse aqui e repito que para mim cada vez mais a sensação é de quando o Liverpool será campeão da Premier, e não é uma condição, não é uma condicional, não é se, é quando. A minha sensação cada vez mais é essa. Já falei aqui por quê, né? Arsenal sem Saka e sem muitas soluções ofensivas, o Chelsea sem experiência, o City me parece irreversível apesar da vitória de hoje. Então estou curioso para ver como que vai ser no mata-mata da Champions, especialmente. Vamos ter um gostinho agora nas semifinais da Copa da Liga contra o Tottenham, mas não é algo que acho que pode ditar o tom de alguma coisa. Enfim, cara, esse Liverpool tá surfando uma onda própria. E essa agora deságua na próxima rodada contra o Manchester United em Anfield. Rapaz,